Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo ao vivo com Max Fischer, que é CFO da Profarma. No início dos anos 2000, foi a primeira do setor a se aventurar na abertura de capital, negociando aí o seu capital na Bolsa de Valores. Considerada como um dos players mais diversificados aí do setor de saúde do Brasil, com atuação em distribuição, especialidades e varejo, a Profarma ainda planeja expandir um mercado todo esse mercado com muito espaço ainda de desenvolvimento aqui no Brasil. A companhia registrou um lucro líquido de R$ 8.900.000 no primeiro trimestre desse ano, o que representa uma alta de 1.038,8% em relação ao mesmo período de 2020. Resultados que nós vamos entender melhor a partir de agora. O Grupo Profarma é um dos maiores players do setor de saúde do Brasil, com atuação em distribuição, especialidades e varejo, que atende desde o público de acionistas até as indústrias, farmácias, hospitais e consumidores. Fundado em 1961, o grupo iniciou suas atividades com a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos. Em 2013, ingressou no varejo com a aquisição das marcas Drogas Mil, Farmalife e Drogarias Tamoio. Em 2014, consolidou sua unidade de especialidades com a criação de uma joint venture com o grupo americano, líder mundial em medicamentos especiais, presente entre as companhias com maior faturamento dos Estados Unidos. Já em 2016, o grupo adquiriu a Rede Rosário, líder no varejo no centro-oeste do Brasil. Atualmente, o grupo conta também com 3 marcas exclusivas de produtos, número 21, Gonutri e Bem Básico. O grupo atende a todos os estados do Brasil de forma rápida e segura, respeitando os padrões de embalagem e conservação dos produtos. Para chegar a uma área correspondente a 96% do mercado consumidor de produtos farmacêuticos do Brasil, eles contam com 9 centros de distribuição: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, sendo 4 totalmente automatizados. Quanto à responsabilidade social, em 2006 foi criado um instituto, a partir da preocupação do fundador do Grupo Profarma com o futuro das crianças brasileiras em condições desfavoráveis. A missão do Instituto Profarma de Responsabilidade Social é contribuir para o acesso de crianças e adolescentes à saúde e educação. Além disso, o grupo busca constantemente pelo desenvolvimento sustentável, definindo ações economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. Mas antes da gente bater um papo com o Max Fischer, que é CFO da Profarma, eu quero trazer o Alex André, que é especialista de investimentos, também meu parceiro de todos os dias aqui no BMC Business, que já está aqui comigo. E aí, Alex, vamos falar mais sobre esse setor farmacêutico, né, com a Profarma, que teve uma alta aí bastante expressiva de mais de 1000% nos lucros desse primeiro trimestre, em comparação com o ano passado, né, Alex? É isso mesmo, Débora. Também o setor como um todo está se beneficiando muito, né, em relação à procura de medicamentos, né? O mercado está vendo aqui uma grande expansão, principalmente por via de aquisições e também a medida de crescimento de lojas. Então, e também, claro, a digitalização dos processos, que também vai ser um tema muito importante para a gente abordar nessa entrevista, que realmente isso é uma grande vertente que a pandemia trouxe uma aceleração e também, claro, uma mudança de paradigma, ou seja, de consumo na parte de farmácias. Está vendo muito na questão de varejo como um todo e a farmácia, né, o setor de farmácias entrando nesse mercado que vem faturando cada vez mais, né, em relação à receita líquida, ou seja, cada vez mais as vendas digitais vêm sendo representativamente muito bem recebidas pelo mercado. Então esse é o principal ponto também, claro, falar um pouquinho da logística da companhia, falar dos principais passos, ou seja, o que colabora, né, os próximos momentos para a Profarma, Débora. Pois é, Alex. Inclusive, eu vou repercutir um pouquinho, né, durante esse papo aqui com ele, porque a gente viu uma grande movimentação aí, por exemplo, da PagMenos adquirindo a Extrafarma, né? Então, sabe até que ponto, né, quando duas empresas se fundem, a PagMenos se tornou uma big agora do mercado, né? Isso impacta ou não realmente nos negócios da Profarma, né? Eu já andei vendo aí, sabendo que eles não estão muito preocupados com isso, mas acho que é um ponto a ser analisado também pelos investidores, né? É isso mesmo, Débora, porque a própria dinâmica da Profarma, né, você já atende um público totalmente diferente, né, a gente está falando basicamente de diversos nichos sociais,
onde todas as farmácias atendem. Tem a Raia Drogasil, né, que é o maior player do setor, agora, né, a Pague Menos fazendo a aquisição, né, da Extra Farma, né, por R$700 milhões, né, ou seja, uma grande aquisição que o mercado não esperava, né, os papéis também reagiram muito forte, e também a Profarma, né, ou seja, que vem também se estabelecendo, vem mostrando números muito fortes, números recordes, que isso que demonstra também o crescimento da companhia e, claro, consequentemente, expandindo, né, a sua presença nacional. Né? Então, a Profarma é um player bem relevante, vale a pena ficar de olho, entender um pouquinho, né, qual que é a estratégia da companhia e se, claro, pode ter uma aquisição, como que deve ser os próximos passos, isso que a gente tem que ficar muito atento em relação ao case. Eu já estou sabendo que, pelo menos em relação ao crescimento orgânico da companhia, eles estão aí com já uma previsão de abrir novas lojas aí para esse ano de 2021 ainda. Eu vou querer entender se vai ser nesse semestre ou não, como é que está o andamento disso, desse planejamento da empresa, mas isso também já está aí no guide deles, já estão esperando, já estão com essa expectativa, né? Apesar de que, lembrando, inclusive, a gente teve pandemia, não estamos em pandemia, a gente teve shoppings fechados, que agora estão já reabrindo e tudo mais. Eles foram impactados na parte de algumas lojas que estão em shoppings, né? Óbvio, porque aí reduziu, claro, a circulação, isso pode ter impactado um pouquinho do volume de vendas. Ele também vai explicar um pouquinho para isso aqui pra gente, Alex. E, além disso, a gente também vai falar por aqui hoje de JHSF, né? Falaremos dos últimos resultados da temporada de balanço da companhia, mas agora, para entender melhor os números da Profarma, saber mais sobre tudo isso que o Alex já estava aqui comentando um pouquinho, estávamos conversando já, saber os próximos passos também da Profarma, a gente vai conversar ao vivo aqui com o Max, que é CFO da companhia, ele já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao BMC Business, Max. Olá, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. A gente está falando um pouco mais sobre a história da companhia e os últimos resultados, obviamente. Vamos lá, eu quero começar falando como funciona, né? Te perguntando, quero entender como que funciona melhor o modelo de negócio da Profarma. As vendas de vocês estão voltadas para qual fatia do mercado? Qual que é realmente o nicho de atuação de vocês? A Profarma hoje é uma empresa que trabalha em dois setores, né? Dentro do setor farmacêutico, né? Nós somos distribuidores por origem, né? Esse ano a gente faz 60 anos como distribuidor nacional de medicamentos e também atuamos no varejo através de 4 marcas desde 2013. É um processo que foi originado, uma plataforma que foi originada basicamente via M&A nesse período e que agora a gente está aí com um projeto de abertura de lojas orgânicas para seguir crescendo no varejo, na nossa divisão de varejo. Então, a gente atende o consumidor final via farmácia, né, tal qual uma Raia, uma Pacheco, enfim, São Paulo, e Pague Menos. E na distribuição a gente atende cerca de 40 mil clientes, entre 40 e 45 mil clientes no Brasil inteiro, somos nacionais, a gente atua em quase 95% do território, do valor de mercado, né, de distribuição. Então, hoje, basicamente, a gente tem esses dois negócios. Esse é um modelo que, no mundo inteiro, foi um modelo que ficou como vencedor, né? Em todo lugar, na maioria dos mercados mais maduros do mundo, os distribuidores, depois de verem seus mercados consolidando, né, e ficando, né, mais relevantes, eles foram buscar outros negócios dentro do setor de saúde, né? E, na maioria deles, a grande oportunidade também residia no varejo. Então, o modelo integrado é aquele em que o distribuidor passou a atuar de forma relevante no varejo, né? Então, estamos falando de Estados Unidos, Europa, nos países em que é permitido você ter rede de farmácias, isso já aconteceu, México, Chile, Peru, na América Latina também. Agora, no Brasil, a primeira distribuidora nacional, né, a ter varejo, de fato, e seguir o modelo integrado, que tem uma série de vantagens, foi a Profarma. A gente já tinha alguns exemplos, como a própria Panvel, que algum tempo atrás era mais distribuidora do que varejo. Eu estou na empresa já há algum tempo, então eu lembro da Panvel, de Med, né, que era distribuidora, como uma das maiores distribuidoras do Brasil, e depois foi migrando para o varejo, e hoje o varejo é a grande... 90%, 95% do negócio deles. Falando já um pouco sobre varejo, nessa atuação de vocês no varejo, me conta sobre produtos, né? Como que está o mix de produtos de vocês em segmento de varejo? É um mix muito padrão, né? A gente, talvez, pelo fato de ter feito um processo de M&A, a gente tem nas nossas plataformas um pouquinho mais de, a gente chama de não medicamentos, né? Que são perfumaria, toda a parte de... que não são medicamentos conhecidos como medicamentos,
Hoje, na nossa rede, isso pesa uns 40%, entre 35% e 40%, o mercado fica mais em torno de 25%, 30%. Então, nós vendemos todos os medicamentos de marca, todos os medicamentos genéricos, o OTC, que é aquele que você compra sem prescrição, e também todo assim, o mix de produtos que você encontra regularmente numa farmácia. A farmácia no Brasil, talvez essa seja uma razão para a gente ter tanta farmácia também, ela passou a ser um ponto de conveniência, né? Então, muitas vezes você vai para comprar um remédio e compra né, a perfumaria, o shampoo, o batom, toda a parte de não medicamentos, que hoje é uma prestação de serviço do varejo e cria essa abertura de mix e diversidade de produtos para atender melhor o consumidor final. Bom, falando agora mais de resultados, a Profarma registrou, né, por alguns anos, devido às aquisições de farmácia em 2013, alguns prejuízos, né, enquanto o segmento de distribuição de medicamentos operava com lucro, o varejo reportava uma sequência de quedas. Mas esse quadro mudou a partir do ano de 2018 e vocês passaram a gerar ganhos. O que exatamente vocês fizeram para poder mudar esse cenário? Essa é uma boa pergunta. Eu vou tentar ser breve na resposta, mas eu tenho que puxar uma historinha um pouco maior. Você falou. Não, você falou bem, né? Porque a distribuição sempre foi uma empresa lucrativa, né? Eu estou na empresa há mais de 20 anos e participei de todos esses eventos. Lá em 2013, quando a gente decidiu de fato entrar no modelo integrado via M&A, nessa primeira fase, a gente sabia que podia lidar com algumas empresas que precisavam de turnaround, né, que precisavam recuperar suas vendas, recuperar seus resultados. Então, de fato, das 3 aquisições que a gente fez, 2 delas estavam precisando de um turnaround, né, de você investir na melhoria da loja, investir na melhoria do nível de produto, nível de serviço. Isso leva tempo. E muitas vezes, no caso do varejo, principalmente, que foi essa a nossa estratégia de entrar por aquisição, a gente sabia, pagamos barato por isso, então tivemos durante aí 4 anos, né, 14, 15, 16, 17, que fazer a montagem da plataforma, fechar a loja ruim. Aqui que eu vou carregar a loja ruim, eu fecho a loja ruim. Então a gente acabou fazendo a montagem da plataforma passou por isso, pela avaliação dos pontos, pela avaliação das lojas, o tratamento das lojas que ficaram. Isso muitas vezes você tem que, por exemplo, se você fecha muita loja, as lojas têm lá o seu valor de mobilizado, tem a luva que foi paga pelo antigo dono para ter aquele ponto, isso vai para resultado. Você tem que baixar isso. Então, uma parte do prejuízo que a gente fez nesse período no varejo, ele não tinha impacto em caixa, porque elas são baixas contábeis. Isso ajudou bastante, obviamente, nosso movimento de passagem por esses 2 estágios de integração que eu chamo, né? Primeiro, a integração entre as plataformas de farmácia, né? Eu comprei 3 diferentes, 2 delas precisando de turnaround. Feito isso, eu precisava integrá-las à distribuição, que é onde eu, de fato, também tenho benefícios pelo modelo integrado. Então, isso acabou levando esse tempo, e a distribuição sempre ali, né, suportando isso, né, a distribuição sempre a parte que suportava esse momento de transição estratégico, que a gente chama, né. E aí, em 2018, a gente já começa a ver o benefício do modelo integrado, né? A plataforma já se estabiliza com as lojas que a gente sabe que podem, né, dar resultado. E a partir daí começamos a abrir lojas e isso acaba gerando já, no ano passado a gente consegue entregar 50 milhões de lucro, é o nosso recorde, e ainda assim o varejo saindo de um prejuízo, né, ao longo desse período, 14, 15, 16, só a divisão varejo. E no ano passado ela até participou com um lucro até pequeno. Então, as perspectivas que a gente tem para o ano de 2021, elas ainda têm um upside que pode vir do varejo, dado que no ano passado mesmo, fazendo o nosso lucro, o maior lucro da companhia, na história da companhia, o varejo ainda participou pouco e a tendência é que ele participe muito mais agora, né? A gente fez o IPO em agosto do ano passado, que deu toda a estrutura, toda a capacidade em estrutura de capital para que a gente pudesse pensar e colocar em prática o nosso plano de expansão orgânico. Soltamos um guidance de 30 lojas para 2021, já fizemos 9 nesse primeiro trimestre, e aí a gente começa então a jogar um pouco o jogo do varejo como ele é hoje, né? Existe um estudo feito pelo IQVIA, que é uma empresa que segue o segmento farmacêutico no mundo inteiro, que diz que 70% do crescimento do setor farmacêutico, né, de varejo, vem de abertura de lojas novas. Se eu pegar nos últimos 3, 4 anos, o nosso net entre abertura e fechamento ou foi negativo ou foi 0.
esse 2021 será o primeiro ano em que, de fato, o nosso net entre abertura e fechamento vai ser muito mais abertura, o fechamento vai ser marginal, vai ser positivo, o que vai dar esse oxigênio nos resultados do varejo, vai dar uma oxigenação muito relevante nos resultados do varejo e, por tabela, no consolidado. Uhum. Você falando aí já dessa abertura de lojas, né, já era uma coisa que eu queria falar com você, tem uma previsão, você estava com a previsão de abrir pelo menos 30 lojas ainda esse ano de 2021. Isso já tá acontecendo? Já seria a partir desse semestre mesmo? Sim. No primeiro trimestre a gente abriu 9, né? A gente está muito bem encaminhado para entregar até antes do final do ano, né, esse guidance. Acho que a gente, na verdade, esse ano a gente colocou guidance de 30, mas nos últimos 12 meses, findos em março, a gente já tinha aberto 17. Então, a nossa estrada de abertura de loja não começa este trimestre, já começou há pelo menos 1 ano e meio atrás. A gente vai testando o modelo, colocando o modelo em prática. A gente está focando muito no modelo popular de lojas de farmácia, que talvez seja um nicho, um setor de mercado ainda pouco explorado. São farmácias que têm um mix de produto mais adequado ao público, né, ao consumidor popular, embora tenha praticamente as mesmas, vamos dizer assim, experiências de loja, né? É uma loja grande, tem que ter todos os produtos, né? Tem que ter perfumaria, tem que ter medicamento, mas só que em marcas diferentes, em mix diferentes, e também níveis de promoções diferentes, né? Então, a gente está apostando muito nesse modelo popular, 70%, 80% das nossas aberturas serão nesse nicho de modelo popular, e tem sido muito feliz, estamos sendo muito felizes na abertura, as lojas performando bem melhor do que a gente tinha imaginado no começo, mesmo em tempo de pandemia, isso é uma coisa importante, né? A pandemia, mesmo para lojas que não são de shopping, né, que sofrem muito mais, obviamente, né, as lojas de shopping, a gente consegue enxergar, comparando o que a gente tinha imaginado, né, projetado para essas lojas novas nos primeiros 6 meses, a gente já está quase na venda do 9º, no 10º mês, agora no 3º, 4º, 5º mês. Então, estamos indo muito bem nessas aberturas feitas até agora nesse ano. Perfeito. Aliás, pandemia era também o meu próximo assunto com você. Estou achando ótima essa sintonia aqui do nosso papo, porque durante a pandemia, com as restrições de deslocamento, né, vocês perceberam alguma mudança nos hábitos de consumo dos clientes da Profarma, né? Como que isso impactou no volume de vendas de vocês? Acho que a gente tem dois... Isso é até uma virtude do modelo integrado, né? A gente tem hoje o varejo e tem a distribuição, como eu expliquei no início, né? Enquanto o meu varejo tem uma concentração maior do que a média dos nossos concorrentes de lojas em shopping, então eu sofro mais no varejo por conta de ter uma percentual de 15% a 17% de lojas em shopping, e os shoppings no ano passado, esse ano, em março, no final de março, no Rio de Janeiro, tiveram algumas restrições. Então o shopping tem sofrido muito mais, as lojas de shopping, do que as lojas de rua. Em contrapartida, na distribuição, o que aconteceu, e aí é uma tendência, o que aconteceu no mercado como um todo, é que como as pessoas ficaram mais em casa, uma parte da demanda das farmácias, dos centros, né, comerciais, né, das cidades, né, no centro das cidades, migrou para os bairros de periferia, migrou para os bairros de moradia, e isso acabou dando uma força maior para as farmácias pequenas e independentes, que cresceram quase 2 vezes nos últimos 12 meses, mais do que cresceram as grandes redes como um todo. Então, isso beneficiou a distribuição. Hoje, eu atendo 45 mil clientes, majoritariamente 70%, entre clientes médios, pequenos e independentes. Então, tirando a nossa rede, né? Então, isso é um benefício, né, do momento que a gente está vivendo, né? Do isolamento, obrigou as pessoas a ficarem mais em casa, a saírem menos, então, usando mais, né, a vizinhança, as farmácias de bairro, isso beneficiou bastante grande parte dos nossos clientes, que é bastante horizontal, né? Horizontal é aquele que quer dizer que você atende a muitos clientes no mercado como um todo, né? Agora, falando um pouquinho sobre auxílio emergencial, né? A gente sabe que o fim do auxílio emergencial pelo governo pode acabar impactando, aliás, não só o setor de farmácias, como vários setores, né? Como é que vocês estão vendo isso? Vocês acham que isso pode realmente afetar as vendas do setor? O que a gente viu é que, assim, acho que tem que separar um pouco os dois momentos, né? Sem o auxílio emergencial, alguns setores têm um comportamento muito menos
prejudicado pela pandemia do que outros, né? Entre eles, farmacêutico e supermercado. Então, ao longo do ano passado, a gente pôde ver que, no auge da crise, lá no segundo e terceiro tri, os setores que tiveram menor impacto, ou tiveram menor queda, né, foram os setores farmacêuticos e supermercados, porque são setores essenciais, né? Você não toma medicamento porque a caixa é bonitinha, né? Você toma medicamento porque você precisa, assim como também o supermercado, item de subsistência. Então, nesse aspecto, esse setor já é um setor que a gente chama de que ele é inelástico, né? Ele não sofre tanto quando você tem uma crise, mas também não se beneficia tanto quando você tem um boom da economia. Ele segue ali uma linha muito próxima ao que está acontecendo estruturalmente, né? No Brasil, você tem um envelhecimento da população já há algum tempo, que continuará, né? Continua na perspectiva, isso tem vários estudos sobre isso, e que, de uma certa forma, sustenta um crescimento no setor farmacêutico até acima da média de mercado. Por esse lado, né, o setor já vai um pouco melhor do que a média, bem melhor do que a média do mercado. O auxílio emergencial, ele ajuda, porque ele aumenta, né, a renda das pessoas, e você acaba tendo, a gente viu, enquanto vigorou o primeiro, né, auxílio emergencial, a gente viu realmente um aumento de vendas, principalmente nas regiões em que esse auxílio emergencial tem mais peso, regiões norte, nordeste. Você vê claramente a curva de demanda tendo um aumento até maior do que a média de mercado por conta do auxílio. Então, o auxílio, de fato, ele vem agregar, adicionar demanda no mercado que, teoricamente, já seria bom por natureza, por conta de ser um item essencial, entendeu? Então, a queda dele trouxe a demanda um pouco mais para baixo, mas, ainda assim, dentro do esperado para um mercado que, nos últimos 20 anos, cresceu, em média, 10% ao ano. 20 anos crescendo 10% ao ano. As previsões ditas pelo IQVIA falam em continuar crescendo 8% com essas dinâmicas, né? Envelhecimento da população, o genérico crescendo. Então, o auxílio emergencial vem agregar um pouco mais, entendeu? Ele vem puxar um pouco mais para cima uma situação de mercado que já é boa. Comparativamente, obviamente, né? Estou falando sempre comparativamente aos setores que sofrem muito mais. Perfeito. Eu quero trazer aqui para o nosso papo, Max, o Alex. Ele também tem perguntas aqui para você, meu parceiro aqui no BMC Business. Alex. Ô Max, muito prazer aí te receber aqui no BMC Business. E a minha pergunta em relação, né, ao modelo de distribuidores, né, integrados, né, que permite que as lojas de varejo não tenham tantos custos adicionais, né, com a construção de centros de distribuição. Mas como que funciona, né, na prática essa relação de sinergia, né, ou seja, diluição de custos, né, ou seja, quanto isso pode impactar no dia a dia, na operação da companhia? Esse é um ponto muito importante, né? Eu cheguei a comentar no início que tem várias vantagens de você operar no modelo integrado. Você citou uma que é muito importante, que é o fato de, quando você tem um modelo integrado, se você quer expandir para qualquer lugar, se você já é distribuidor nacional, você não precisa pensar em abrir um CD novo para suprir as lojas novas que você vai abrir naquele estado em que você está pensando em abrir lojas. Esse, por si só, já é quando você faz a equação de retorno sobre investimento, ela tem um peso muito grande, porque imagina, quando você compara até o meu ciclo de caixa de negócio, de capital de giro do meu divisão varejo, ela chega a ser 20 a 30 dias menor, mais curto do que a das grandes redes. Porque imagina uma grande rede que precisa montar o CD e botar o estoque dentro do CD, fora o estoque das lojas. Hoje eu só tenho o estoque das lojas, né? Quando eu penso em crescimento orgânico no meu negócio, na minha divisão varejo, eu não preciso pensar em distribuição, eu não preciso pensar em montar um centro de distribuição e encher esse centro de distribuição com estoque, com automação, porque eu já estou lá. Eu já sou distribuidor naquela área, isso já foi investido, já faz parte do retorno da distribuição, do meu negócio de distribuição. Então, o varejo já se beneficia muito disso. Imagina 30 dias a menos de capital de giro num negócio que pode dar ROIC marginal, retorno sobre capital investido marginal, a cada loja que eu abro de 35%, é muito forte. Então, esse é um benefício muito importante. Você falou, não sei se você falou sabendo que é o mais importante, mas é um dos mais importantes. E tem um benefício também ligado à escala, né? Eu tenho hoje uma escala, juntando a escala da Profarma distribuidora com o meu varejo, eu começo a ter um relacionamento com a indústria num nível, né, de relacionamento de relevância maior do que eu teria se não tivesse o varejo. Isso, na maioria das vezes, beneficia tanto o varejo como a distribuição.
Do ponto de vista operacional, que você mencionou também, muito bem lembrado, eu tenho uma sinergia muito grande, porque eu posso programar a produção das minhas farmácias dentro do meu centro de distribuição nos vales de produção para os meus outros clientes, o que torna muito mais regular e eficiente a minha operação na distribuição, meu custo de distribuição, né? Operar o CD, separar as caixinhas, né? Enfim, todo o processo operacional fica muito mais sinérgico quando você consegue alocar, né? Escolher a demanda do meu varejo, que não é pequena, porque eu atendo 100% do varejo, o meu varejo só compra de mim. Então, isso eu consigo, dessa forma, dar um melhor balanceamento da minha operação e ela fica mais barata, de fato. E, por fim, no Brasil, não poderia deixar de falar do lado fiscal, né? Tributariamente, o Brasil é bastante complexo. A gente sabe que tem alguns benefícios fiscais que já estão aí no mercado, já estão até pacificados pela Lei Complementar 160, ditada pelo STF, mas então, eu como distribuidor, que opero no mercado há 60 anos, em alguns estados eu tenho alguns benefícios fiscais que são, no fundo, benefícios fiscais do CMS na média, né, concedido pelo Estado. E com essas reduções, muitas vezes eu consigo ser mais forte na relação com o meu varejo. Eu tenho mais musculatura como distribuidor para entrar nesses estados. Então, a condição também de você ser um distribuidor há bastante tempo, e nesses estados com relacionamentos bem antigos, você gozar de alguns benefícios fiscais, me permite também ter uma eficiência maior em preço, uma eficiência maior em margem, quando eu faço a relação distribuição-varejo, sem que isso traga prejuízo nenhum para ambas as divisões. Entendeu? É um bom negócio tanto para a distribuição como para o varejo. Então, esse também é um grande benefício do modelo integrado. E aí, eu acho que por último, né, que acho que é bastante intuitivo, foi por onde a gente, de fato, decidiu adotar o modelo integrado no Brasil, é que é engraçado, no mundo inteiro, esse movimento da distribuição entrar no varejo aconteceu em estágios de consolidação do mercado de varejo muito mais avançados do que o nosso. O que eu quero dizer assim, quando, por exemplo, a AmerisourceBergen, que é um dos nossos acionistas, se juntou com a Walgreens, já eram dois gigantes nos Estados Unidos, né? A concentração do varejo, né, do setor de varejo farmacêutico nos Estados Unidos é muito mais alto do que o Brasil. Lá, os 5 maiores varejistas têm acima de 80% de mercado. Acho que aqui no Brasil está perto de 30%. Então, só para entender um pouco qual o grau de consolidação e que ainda é possível percorrer no Brasil, isso é uma grande oportunidade, né, de valor. Lembrando que o varejo hoje no Brasil, eu cheguei a citar aqui retorno sobre capital investido marginal em lojas novas, continua sendo perto de 30%, 35%. Então, você tem um mercado que ainda é fragmentado, né? Você tem uma oportunidade de crescer porque ele é fragmentado, de consolidar, e é um negócio com retorno sobre capital investido muito bom. Ele é quase o dobro da distribuição. A distribuição hoje performa 13%, 14% de ROIC, e o varejo marginalmente é 35%, mas no agregado pode ser 25%, 26%. Então, essa foi uma das razões também pela qual o modelo integrado fica ainda mais atrativo no Brasil, por conta da fragmentação do varejo. O estágio de consolidação do nosso varejo ainda está abaixo de outros mercados em que você viu esse modelo da integração sendo adotado. Entendeu? Muito, muito bom. Muito obrigado, Max. Agora, uma outra pergunta em relação, a gente estava conversando aqui anteriormente, né, de te chamar em relação à aquisição, né, da Pagamentos da Extrafarma, né? Ou seja, isso foi bem falado no mercado, né, uma notícia que foi muito comentada. E como vocês receberam essa notícia e como que vocês interpretam em relação, né, ao case, né, principalmente da Profarma, como que isso pode repercutir no mercado como um todo? Isso é saudável para o mercado? Como isso pode impactar a companhia também? Eu acho que todo M&A tem uma razão econômica, né, e tem uma razão estratégica, né? Eu acho que é difícil comentar, mas assim, pelo que a gente conhece da Pagamentos, pelo que a gente conhece da Extrafarma, são bastante complementares, enfim, faz todo sentido. Eu tenho experiência em M&A, então não é fácil, né? Eu fiz só na distribuição, eu fiz 3 no varejo, tentei mais uns 4, então M&A é uma praia que a gente conhece. Mas, assim, por isso que eu falo, economicamente, estrategicamente, tem sentido, é óbvio que tem sentido. Do ponto de vista de mercado, eu acho que é o que eu falei um pouco antes, né? É um mercado fragmentado que isso vai acontecer mais vezes, né? A própria entrada da Ultrapar dentro da Extrafarma lá atrás foi um movimento nesse sentido, né?
um mercado atrativo, né? A Ultrapar nunca tinha trabalhado com farmácias, né? E se sentiu atraída por um mercado que cresce bem, meio inelástico, né? Ele cresce independente se macroeconomicamente o país está para cima ou está para baixo, e tem uma equação de retorno bastante interessante, né? Mas não é tão fácil de operar, né? Assim, eu também sei porque eu aprendi na carne. Eu sou distribuidor há 60 anos, há 7 anos atrás eu resolvi entrar no varejo e é outro business, né? Então, a gente, de fato, começou a criar nossa cultura de varejo para que a gente hoje a gente pode, né, já fazer a nossa própria cultura, nosso projeto de expansão, todo já ligado em linha com a nossa estratégia, né? Então, assim, para nós muda pouco, né, porque foi interessante no ano passado, quando você teve 3 IPOs, né, Pague Menos, Panvel e Profarma, se você olhar cada um deles, eles têm projetos de expansão diferentes e não colidentes, né? Eu quero crescer nas regiões que eu já estou, que é Rio de Janeiro e Centro-Oeste, estado, né? Rio de Janeiro, estado, e Centro-Oeste, região, que é onde eu estou hoje. Rio de Janeiro, Quatamoio, que é o modelo popular, a Drogas Mil, que é o modelo, né, standard aí, que é de mesmo nível de Raia, Pacheco, São Paulo, assim, e todas as grandes redes. A gente tem a Farmalife, que é um high-end, né, uma loja que atende a categoria premium, e a Rosário, que no Centro-Oeste, que é também, igual a Drogas Mil, um modelo que eu chamo de standard, né, o padrão que atende a classe A e B. Então, com isso, e você olha para a Panvel, ela está lá no sul, né, ela domina o sul. Então, o projeto dela é avançar no sul até São Paulo. Nesse momento, não é minha praia, não é meu projeto. E a Pague Menos também, líder lá no Norte, Nordeste, e agora com essa aquisição, se torna ainda mais forte lá em cima, né? A Extrafarma tem uma participação relevante lá no Norte e Nordeste. Então, acho que muda pouco na questão de mercado, não serão colidentes, não serão concorrentes nossos, né? Nessa expansão e provavelmente nessa reorganização da própria Extrafarma. E como distribuidora, a única região que eu não atuo, que é o Norte, né? A Extrafarma, como rede, está no Norte, que é uma das poucas regiões que a gente não atende. A gente, como eu falei no início, a gente atende a 96% do mercado brasileiro em valor, mas a gente não atende a região Norte. Então, para nós, como distribuidor, também não faz muita diferença. Muito obrigado, Max. Vou deixar com a Débora. Obrigada, Alex. Bom, Max, eu tenho uma listinha de perguntas ainda aqui, mas eu vou dar preferência para a pergunta também aqui do pessoal do nosso portal, que está aqui participando, já acompanhando aqui nossa entrevista. Ótimo. O Vinícius Esteves, que está aqui, o Yuri Cordeiro também, um forte abraço para vocês que estão acompanhando a gente, e o Rui das Neves, que sempre está aqui com a gente, é um telespectador assíduo aqui da BMC. Ele faz a pergunta seguinte, ó: a cisão e o IPO da Demil tem pouco tempo. Continua a estratégia ou se arrependeram? Não, de forma alguma, pelo amor de Deus. Eu acho até que, assim, tem que olhar pelo outro lado. A gente tinha, como eu falei, desde 2013, a gente fez todo o processo de preparação para a nossa entrada no varejo. A gente sempre tinha pensado em 2 etapas bem distintas, né? A primeira, eu tenho que montar uma plataforma via M&A de marcas boas já existentes. E a partir desta plataforma consolidada, eu crescer organicamente, como a grande parte do mercado sempre fez, né? As grandes redes, e hoje você vê vários outros players, já públicos também, fazendo com a mesma estratégia. Então, sobre esse aspecto, na verdade, foi o contrário. Porque quando eu olhava para o meu valuation como Profarma, né, que tinha 100% do varejo embaixo dele, e a perspectiva futura de valor desse negócio de varejo, ele não estava refletido na minha ação de distribuição. Da Profarma, a companhia aberta, né? Então, assim, claramente a gente enxergou que, ao fazer o IPO do varejo embaixo da Profarma, eu geraria muito mais valor. E isso foi verdade, porque a gente conseguiu extrair de um ativo que estava ali praticamente sem valor, né, quando você somava as partes, né? Quanto vale a distribuição, quanto vale o varejo? A soma delas nunca dava o valor da Profarma, né? E hoje você vê que a gente conseguiu extrair ali no IPO um valor de companhia de 460 milhões antes do aumento de capital e de 860 depois do aumento de capital, que eles chamam de post-money, que é um valor absurdo. E, além disso, 2 vantagens. Uma, o recurso fica exclusivamente no varejo. A gente, não sei se você acompanhou no passado, a gente fez 3 aumentos de capital lá em 16, 17, 18, né, para ir fazendo toda essa transformação estratégica, e sempre havia dúvida, e a pergunta do mercado, mas esse vai para o varejo ou vai para a distribuição? Então, você fazer um IPO no varejo, esse dinheiro é do varejo. Então, não tem a dúvida, e mais do que isso,
alivia a nossa estrutura de capital. A nossa estrutura de capital era apertada para imprimir um ritmo de crescimento no varejo que a gente queria dar, né, antes do IPO, e depois do IPO isso acabou, né? Os recursos que a gente conseguiu no IPO, eles foram desenhados exatamente para a gente fazer esse plano de expansão sem necessidade de dívida, ou seja, vamos fazer com caixa líquido, e garantir, então, a velocidade que a gente queria dar ao setor de varejo. O varejo, dos dois setores, né, como eu falei um pouco antes, é o setor que deixa o maior retorno sobre o capital investido. Então, imagina que eu tenho aqui uma caixinha de dinheiro para investir. Eu não vou deixar de investir na distribuição, porque é um negócio de retorno baixo, porém, é um negócio que a gente conhece muito bem, é um negócio que está melhorando margem e eficiência. Por outro lado, o varejo é aquele em que eu vou conseguir melhorar a minha margem combinada, né, somando as duas divisões, porque é um negócio que tem margem, enquanto a distribuição tem margem 2,5%, margem operacional EBITDA, a potencial de margem operacional EBITDA do varejo é de 7%, 8%, haja visto as grandes redes que estão aí públicas. E a combinação disso vai melhorar a minha margem combinada e o meu retorno combinado, né? Que é o retorno do investimento. Aplicar essa parte desse dinheiro que a gente tem, né, levantado, todo o nosso compromisso de investimento no varejo, ele vai trazer mais retorno sobre esse capital investido, porque é o negócio varejo farma que tem essa característica. Perfeito. Tem mais perguntas aqui chegando no nosso chat do Vinícius Esteves. Dessa vez ele está dizendo assim: boa tarde, Max, tudo bem? Como está a visão da companhia para a questão regulatória do médico dentro das farmácias? Temos visto a farmácia Pague Menos, por exemplo, operar com o Clinic Pharma. Como a Profarma se posiciona nesse mercado? Essa é uma boa pergunta, porque assim, eu acho que cada vez mais a farmácia vai se tornar um posto avançado, né? Só que assim, as mudanças regulatórias têm sempre no Brasil tem uma rigidez que eu acho que é necessária até nesse caso, né? E a gente realmente tem a intenção de seguir também esse modelo, mas a gente também tem que levar em consideração que isso leva um tempo para você poder implantar, porque hoje, quando eu olho para a minha rede, eu tenho 95% das lojas foram adquiridas, né? Então, às vezes, os espaços disponíveis para você poder colocar, né, um espaço reservado para os serviços médicos, né, os que forem possíveis, né, aprovados pela Anvisa, você precisa deslocar alguma coisa dentro da sua loja. Ao contrário das lojas novas. A gente tem planos realmente de aumentar, hoje, se não me engano, 7 ou 8 lojas que tem uma parte da loja reservada para serviços. A gente quer aumentar isso, né, e vamos usar muito as novas lojas que a gente está abrindo, já pensando num modelo um pouco mais amplo, né, um pouco mais de espaço, já pensando... você vai ter hubs, né? Você vai ter algumas células disso, não vai ter em todas as lojas, provavelmente, mas eu acho que cada vez mais é um sentido de dar um pouco mais a farmácia ser também um posto avançado de suporte à saúde do Brasil, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Agora, a gente falou bastante aqui do varejo, né? Mas entrando um pouquinho mais nesse segmento de distribuição, que é o que vocês dominam há mais tempo, né? Como que vocês pretendem continuar ganhando market share e clientes também pelo Brasil? Esse é um negócio que sempre foi muito competitivo, né? Você vê, as margens são apertadas, no mundo inteiro é assim, tá? Não é no Brasil. A distribuição é um business, né? Um negócio que no mundo inteiro ele está presente, né? Nos mercados mais maduros, nos mercados mediamente maduros e nos não maduros. Então, o papel da distribuição é muito importante porque ele compra em grandes quantidades e faz um picking, né? E vende em pequenas quantidades. Eu compro em caixa fechada da indústria de 200 unidades e entrego pedidos de 30 unidades, 20 unidades. Esse é o papel da distribuição, e ter todos os produtos à disposição do varejo, né? Então, a distribuição montou, a gente, com 60 anos como distribuidor, a gente tem colocado uma série de diferenciais que eu acho que não são construídos da noite para o dia, né? Eu vou te dar alguns exemplos, como automação. Em 1996, a Profarma iniciou um processo de automação no seu centro de distribuição que não é porque é bonito, não é porque é fashion, não é porque é moda, é porque ele dá mais eficiência, dá menos erro para o cliente, é mais rápido e mais barato. Então, hoje eu tenho um nível de automação nos meus 12 centros de distribuição que eu tenho, que nenhum outro distribuidor no Brasil tem. Então, isso é um dos diferenciais que a gente consegue entregar para o meu cliente um serviço de melhor qualidade, eu erro menos. A máquina não deixa você errar.
Se tem falta de algum produto, ela desvia, você vai lá e corrige o pedido. Então é erro zero. Isso para o varejo farmacêutico é de uma importância enorme, porque é o teu nível de atendimento para o pedido que ele te fez. E além do erro, né? Você não pode entregar Tilenol se o cara te pediu aspirina, né? E a máquina também corrige isso. Esse é um bom exemplo. O outro exemplo, eu acho que é um pouco de você estar próximo do cliente e ter um bom relacionamento com ele, né? Hoje a gente tem atendimento de nosso corpo de vendas, né? Que acaba sendo muito mais um consultor. E ter também, além disso, né? Um mix de produto e um nível de serviço muito bons. O que é isso? Quando um varejo, né? Varejo médio, farmácia média, pequena, ela faz um pedido, ela quer comprar de um cara só, né? Ela quer fazer um pedido só. Então, quanto mais produtos você tiver que sejam aderentes, né, ao que ele vende para o consumidor final dele, esse é um ponto. Então, o mix de produtos é muito importante. E segundo, o nível de serviço. Você tem que ter o produto, né? Se o cara pede 100 unidades para você, você só tem 50, você está perdido. Então, o nível de serviço é quão aderente ao pedido que ele fez para você está. Então, normalmente, a gente trabalha com nível de serviço perto de 95%, que é excelente, né? Porque a gente tem que administrar também a falta da indústria, enfim. Isso nunca é um mundo perfeito, mas, assim, 95% é um nível de serviço excelente. Então, quando você vai juntando todos esses fatores, né, você consegue ser eficiente na produção, você pode ter um custo mais baixo. Custo mais baixo, você pode ter condições comerciais melhores. Você tem um mix de produto adequado, completo, que a gente chama. Você tem, além disso, um bom nível de serviço e um atendimento muito bom. Eu acho que isso tudo acaba criando um diferencial que nos permite estar crescendo até mais do que o mercado. Eu diria que nos últimos 3 anos, o mercado cresceu em média uns 8,5%, a gente cresceu 12%, 13%. Então, a gente está crescendo mais do que o mercado. E eu acho que um pouco essa construção não foi feita da noite para o dia, né? Então, acho que talvez eu tenha puxado uma coisa muito antiga, de 1996, mas é porque ela está presente até hoje, né? Então, lá era um CD só, era o único que a gente tinha, mas hoje eu tenho 12, a gente tem 4 que a gente tem automação. Então, fora isso, todos os trabalhos de ganho de produtividade, onde você não tem um CD automático, que é buscar eficiência operacional, redução de custo, a gente tem está no nosso DNA. Né? A Profarma é uma empresa que sempre olhou muito para custo, porque é a única coisa que você trata sozinho, não precisa, né? Preço de mercado, se o preço vai subir, se o preço vai cair, se o concorrente vai fazer alguma loucura, você não tem como combinar. Mas o custo não. Claro. O custo você pode administrar e deve administrá-lo de forma bastante consciente. Totalmente verdade. Bom, vou trazer aqui o Alex de volta para poder a gente entrar um pouquinho na pauta ESG, Alex. Max, uma outra principal notícia, né, que a gente sempre fala aqui é a pauta de ESG, né, ou seja, uma notícia que vocês estão reforçando nessa pauta com o fechamento do contrato aqui com a Green Yellow, né, para o fornecimento da implementação de 3 usinas fotovoltaicas, né, uma no Distrito Federal e 2 no estado do Rio de Janeiro, né, que são responsáveis por abastecer de 147 das 200 lojas da marca Demil, né. Isso deve acontecer ainda nesse semestre, né, primeira pergunta, e a segunda, o quanto vocês acreditam que isso deve gerar de sinergia, né, de redução de custos na operação? A gente tem a energia sempre foi um foco muito grande para a gente tentar, né, melhorar a nossa condição dentro do ESG, né, e até muito mais, não só pelo custo, né, não só pela redução de custo, mas também pelo perfil, né, de buscar uma melhor aderência aí ao meio ambiente. Então, nesse aspecto, a gente tem uma redução em média de 10% a 15% de energia. É um projeto que ainda vai demorar um pouco mais, né? Porque ele está sendo produzido, eles é que vão construir as usinas. E a gente também tem outras ações, né? A gente, por exemplo, tem caixas plásticas retornáveis que evitam você estar trabalhando com caixas de papelão, né? A gente, na nossa distribuição, para alguns clientes, a gente faz a distribuição em caixas plásticas que são retornáveis. Né? A gente tem reaproveitamento também de caixas de papelão, e quando a gente ainda usa para alguns clientes caixas de papelão, a gente reaproveita as caixas de papelão que vêm da indústria. Então, é uma preocupação muito grande em otimizar todos esses processos, dentro daquilo que é possível trazer para dentro da companhia, de forma eficiente. Então, a gente realmente está buscando um alimento cada vez maior para essa pauta ESG, sem falar do
nosso Instituto de Responsabilidade Social, que foi fundado lá em 2006, né, no IPO da Profarma, em 2006, que vem trabalhando muito forte nas comunidades próximas onde a gente atua, e há 1 ano e meio atrás a gente fez uma parceria com o Unicef, único no setor, pioneiro no setor. A gente já arrecadou quase 2 milhões de reais em doações no varejo e distribuição. Então, também é uma forma de você também trazer um pouco mais, né, de participação nesse movimento social, com parceiros relevantes, né, com parceiros que já estão andando, né, são parceiros que já têm projetos, enfim, você não precisa sempre estar só desenvolvendo o projeto quando você pode se unir a quem já está há muito tempo pensando nessa pauta e atuando de forma efetiva, né? Muito bom. Muito obrigado. Débora. Obrigada, Alex. Max, eu já ia fazer essa pergunta também, mas é uma outra pergunta também do pessoal aqui do chat, que é sobre a questão de dividendos. O Augusto está perguntando quando os investidores minoritários terão direito à distribuição de dividendos. Então, como que está a expectativa de vocês quanto a essa remuneração acionista? Seja através de dividendos ou de juros sobre capital próprio? Isso é uma coisa, é um ponto muito importante, né? A gente está no novo mercado e a gente ficou bastante tempo sem dar lucro, né? Estou falando de 14, 15, 16, 17 e 18. A gente tinha alguns prejuízos fiscais que a gente precisava primeiro terminar de compensá-los para poder pagá-los. E a gente realmente está trabalhando esse ano junto ao Conselho de Administração, dentro das opções de remuneração para o acionista, e não só para o minoritário, é para todo mundo, né? Que faz parte, acho que, da relação sadia, né, das empresas com o mercado. Então, de fato, a gente vai ter uma remuneração esse ano, está chamo de gestação, né, está em análise, mas, de fato, vamos ter uma remuneração ao acionista compatível com as regras do novo mercado. Esse ano ainda, então? Esse ano. Então, pronto, fica aí a resposta para o Augusto Belmiro, que estava querendo saber. Esse ano ainda, Augusto, fica atento, hein? Já põe na agenda. E olha só, Max, para a gente se caminhar para o nosso final aqui do nosso papo, né? Só para a gente ir encerrando aqui realmente esse nosso papo, eu queria saber como que está agora a empresa em relação à capitalização. Vocês estão com dinheiro em caixa suficiente? Vocês já fizeram alguma provisão aí para caso esse ano 2021 seja um pouco mais desafiador do que o esperado, do que como foi ano passado, por exemplo? Tem alguma captação de emissão em mente? O que vocês estão planejando em relação a isso? Excelente pergunta. A gente, historicamente, quem acompanha a Profarma, até antes da gente ser uma empresa de capital aberto, a gente sempre teve um conservadorismo, uma política de endividamento muito forte. A gente sempre soube lidar, né, com o endividamento de forma sadia, alavancando o negócio com lucro. O período em que a gente começou a dar prejuízo por conta da mudança estratégica de você entrar no varejo também foi prensado. O que a gente não podia prever é que em dezembro de 2012, CDI a 6%, a gente tomava empréstimo clean sem garantia, 105% de CDI. 1 ano e meio depois, o CDI estava em 15% e o Brasil estava no fundo do poço. Isso é o que eu chamo de mundo real. Né? Nossa estratégia não foi abalada pelo Brasil passar pelo pior momento macroeconômico da história, pelo menos da minha vida na Profarma. Então, isso é uma prova da resiliência, e não só na capacidade de você, como empresa de capital aberto, poder fazer uso desse instrumento e desse mercado para passar por isso. E a gente assim o fez, né? Usamos dívida, usamos capital, como eu falei antes, fizemos 3 emissões nesse período. E eu acho que agora, com o IPO do varejo, como eu falei um pouco antes, a gente praticamente selou a nossa estratégia de capitalização. Não tem necessidade de mais emissões. A estrutura de capital do varejo, como eu falei um pouco atrás, ela está suficiente. A gente vai ter um caixa médio de 70, 80 milhões, se não me engano, na projeção de longo prazo. Hoje eu tenho um caixa de 150 milhões no varejo, pronto para fazer o nosso plano de expansão orgânico. A distribuição não precisa de mais dívida, ela gera caixa, mesmo com crescimento acima de mercado. Então, sob o ponto de vista de emissões, novas captações, não há que se falar mais depois do IPO da varejo. Pelo contrário, nossa alavancagem, só no primeiro trimestre, primeiro tri 21 contra 20, caiu quase 40%. Lembrando que nesse ano a gente teve ainda um aumento de preço que a gente acabou antecipando um pouco, né, a compra de estoque. Então, se fosse um ano normal, talvez eu tivesse uma alavancagem até 60% menor do que foi no ano passado. Então, a alavancagem, de fato, deixou de ser um issue. Acho que
quem acompanha a Profarma sabe que sempre foi uma preocupação do mercado, você tem um negócio bom, que é a distribuição. Você tem um negócio melhor ainda, que é varejo. Mas você não consegue crescer, porque você está com a estrutura de capital muito apertada, e você não é um cara que se endivida para qualquer coisa. Então, esse aumento de capital no varejo, na D1000, ela realmente ajudou, ela de fato resolveu o problema de estrutura de capital para a gente conseguir crescendo nos dois negócios e no ritmo que a gente quer. Então, dessa forma, aproveitando as oportunidades de valor que estão aí, que a gente já começou a capturar. Então, não há necessidade de novas captações nem dívidas adicionais. Isso é uma boa notícia. Ótima notícia mesmo, perfeito. Então, bom, Max, eu quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente, tá? Deixando claro, portas abertas aqui para a Profarma. Como eu te falei, o business, ele existe, ele surge aí aqui na BMC com essa ideia de estreitar os laços aí dos investidores, né, com as companhias, para ter esse papo direto aqui com os investidores que perguntam para você prontamente. Aqui eu já estou trazendo a dúvida para poder esclarecer tudo, para que eles conheçam um pouco mais as companhias. Ótimo. Então, sempre que tiver alguma novidade, é só vir aqui com a gente, que a gente tem espaço aqui garantido para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação e até uma próxima. Nada, obrigado a vocês pela oportunidade. Também estamos à disposição. Qualquer notícia nova, ou opiniões, ou qualquer adicional de informação, estamos à disposição aqui do mercado. E de vocês também, obviamente, para qualquer adicional. Muito obrigado. Perfeito, até uma próxima, Max. Muito obrigada. E é isso aí, esse foi o Max Fischer, da CFO da Profarma. Espero que vocês tenham gostado bastante desse papo sobre a companhia. E agora, para poder falar um pouco mais sobre esse setor farmacêutico, também sobre a própria Profarma, a gente vai conversar com a analista da Eleven, a Mariana Ferraz, que ela já está aqui com a gente ao vivo. Seja muito bem-vinda aqui no BMC Business, Mariana. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês pelo convite. Não sei se você conseguiu aí pegar um pedaço aí já do papo que a gente estava tendo aqui com o Max, né? Mas a Profarma teve uma alta aí de mais de 1000% de lucro líquido nesse primeiro trimestre do ano, né? Em comparação com o mesmo período do ano passado. Houve um melhor desempenho na divisão de distribuição, né? O que você acha que pesou mais nesse resultado? Você acha que isso que pode ter realmente contribuído? Sim, com certeza foi a parte de distribuição, uma vez que a parte de varejo, né, que é a D1000, ela ainda apresenta uns resultados negativos no trimestre. A gente vê um movimento pós-pandemia, né, que a gente vê que a Profarma, ela se beneficiou, a parte de distribuição se beneficiou de um movimento diferente do mercado, onde as distribuidoras ali de independentes e de nichos, fora as grandes redes, elas tiveram uma participação maior, né, por serem empresas ali que atendem mais de bairro, população um pouco diferente dos grandes centros, onde a população ficou mais concentrada, uma vez que elas ficaram mais em casa, né? Então, você vê um movimento diferente aí do setor, e aí a distribuição da Profarma, a gente vê que ela foi beneficiada por conta disso também. E número de clientes, né, que eles vêm aumentando, claro, que também trouxe o crescimento deles, né? Essa queda aí no faturamento, né, atribuído para o varejo, né, devido a essa circulação de pessoas dos shoppings, ou seja, a gente está vendo esse processo de reabertura agora, vacinação em andamento, tudo isso que promete aí, claro, uma retomada melhor da economia do país no geral, mas acha que a gente já pode esperar uma reversão desse cenário da parte de varejo da companhia já nos resultados do próximo trimestre? Eu acho que sim, eles, no próprio resultado do primeiro trimestre, eles já mostraram ali um movimento que foi abril, que foi um crescimento forte ali, de torno de 27%. É só importante lembrar que a base comparável com o trimestre passado, principalmente das farmacêuticas, né, o 2C, acho que no setor de saúde como um todo, mas nas farmacêuticas principalmente, é uma base comparável injusta, vamos dizer assim, né, porque o trimestre passado do ano passado foi bem abaixo, foi o pior trimestre do ano. Então, esse forte crescimento, ele já era esperado, só que eu acho que, além disso, deve vir, se fosse desconsiderar essa pandemia, deve vir aí um crescimento um pouco acima, né? Seria um leve crescimento, mas já demonstrando aí a retomada do setor daqui para frente. A companhia também está reforçando agora uma pauta ESG, né, com o fechamento de um contrato aí com a Green Yellow. A gente até chegou a falar isso aqui com o Max, né, para poder fornecer, para o fornecimento de implementação de 3 usinas fotovoltaicas, né. Como que você acha que isso ainda pode agregar mais valor para a Profarma? Eu acho que, assim, é sempre uma pauta muito bem-vinda, né, acho que cada vez mais a gente vai ouvir falar disso, de ESG. As companhias, elas têm realmente que
ter mais atenção, tem bastante analistas, investidores que passam a olhar mais a fundo para esse tema, né? A gente entende que além de uma redução de custo que pode vir, né? Mas não acho que é isso que vai vir o valor da Profarma nesse curto prazo. Acho que no longo prazo ela é importante, sim. É muito importante. A empresa tá olhando para isso, mas não é. Acho que o crescimento da companhia ele não vem disso nesse curto prazo, né? A gente vê ali a Profarma, no geral, principalmente a Demil, com um movimento muito... A gente entende que eles estão no caminho certo, né? Eles foram bastante afetados ali pela pandemia, fechamento de shoppings. Agora, no primeiro trimestre, a gente viu todos os pares crescendo fortemente receita, e eles ainda sendo mais impactados. Então, uma vez que essas lojas voltem, a gente entende que a engrenagem deles volta a rodar, eles estão ali com controle de custos e despesas, tanto de distribuição quanto na parte de varejo, bastante interessante, e o plano de expansão deles também a gente entende que tem seu valor, principalmente nas lojas populares, onde a gente vê que eles trabalham muito bem, e é o foco ali do plano de expansão deles. Agora, falando no setor como um todo, né, no setor como no geral, a gente está vendo bastante movimentação. Ele até falou, por exemplo, em relação ao crescimento inorgânico, eles estão prevendo, já estão com guidance aí de lojas aí para abrir esse ano ainda. A gente está vendo aí a Pague Menos, que acabou de adquirir a Extra Farm, aí no final das contas expandiu bastante. Tudo bem que tem ali, né, setores ali um pouco diferenciados, Pague Menos muito mais ali no varejo, mas como que está a tua expectativa para o setor como um todo, no geral, para esse trimestre ainda? Segundo trimestre, no caso, o primeiro já foi, né, já é passado. Sim. A gente entende, assim, a gente continua positivo, a gente vê que é um setor bastante resiliente. Como eu disse, assim, acho que o isolamento social, ele tem ali um impacto agora, né, com a segunda onda, mas acho que não vai ser nada parecido com o que a gente viu no ano passado. Mas, no geral, a gente está positivo, as companhias elas vêm acelerando o seu plano estratégico de expansão, com aberturas de lojas. Demil, a gente vê, por exemplo, que já fez ali grande parte do fechamento das lojas ineficientes que eles tinham, a mesma coisa para Pague Menos. Então, a gente entende que as companhias elas estão ali crescendo, elas estão conseguindo manter um controle. A gente deve ver a abertura de lojas aí se acelerando no trimestre, e eu acho que é positivo, assim, lembrando que claro, a gente vai ver um crescimento muito forte, mas por conta do segundo trimestre que foi bastante baixo, mas a gente entende que além disso, as companhias já vão apresentar um crescimento interessante também, principalmente ali no top line. Perfeito. Muito obrigada, então, Mariana, pela tua participação aqui para poder falar um pouco mais desse setor farmacêutico, também de Profarma. Espero você aqui próximas vezes para a gente poder bater um pouco mais de papo aí sobre o mercado. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada a vocês pelo convite. E essa foi a Mariana Ferraz, da Eleven. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre a companhia, sobre o setor farmacêutico, também sobre a Profarma, claro. E aí a gente hoje por aqui vai falar um pouquinho mais também dessa temporada de balanços do primeiro trimestre, que a gente tem várias companhias aí, que a gente tem aos poucos, né, abordado aí os números, os resultados dos cases para poder vocês conhecerem um pouco mais as empresas, inclusive isso é muito importante. E quem manda muito bem nisso é o Alex André. A gente vai continuar falando desses resultados aqui, né, Alex? Hoje começando pela Simpar, né, que recentemente aprovou aí um aumento de capital de 270 milhões de reais por meio de emissão de 32.297 ações ordinárias. É isso mesmo, Alex? Conta aí pra gente. Isso mesmo, Débora. E também, né, uma aquisição que a companhia anunciou, né, que é a Marvel, né, e também que entra cada vez mais, né, no setor de logística, né, de carga refrigerada e congelada, que traz aí um valor agregado. O valor da aquisição foi em torno de 245 milhões de reais, que fez aí as ações da Júlio Simões, né, subirem mais de 10% ontem ao longo do pregão, né? Ou seja, isso trouxe um tom mais positivo para o papel. E hoje a gente vai falar do Simpar, né? Ou seja, a Júlio Simões, aí, um maior braço ali dentro da Simpar, né? Que é a controladora de todas essas empresas, né? Ou seja, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Movida, a Júlio Simões e também outras controladas que também não têm ação listada na Bolsa. Ou seja, vale a pena conhecer a holding Simpar, que também abriga principalmente a Júlio Simões, que foi um principal pauta aí ontem no mercado financeiro. Débora. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí nos resultados de Simpar, vamos entender aí como que foram os resultados da companhia, Alex.
Então vamos lá, vou colocar a apresentação aqui para a gente falar um pouquinho mais dos destaques do primeiro trimestre, né? O que foi de resultado, né? Então, no primeiro slide aqui, passando para o próximo, aí já tem os destaques do primeiro TRI. A gente tem aqui os números do lucro líquido ajustado, passando mais de 204 milhões de reais, ou seja, crescendo mais de 145% de ano contra ano, os 7,8% de margem e também a receita líquida de serviços recorde da companhia, superando 2,2 bilhões de reais, crescendo mais de 30% de ano contra ano, e também o EBITDA, né, geração de caixa, crescendo mais de 30%, chegando aos 734 milhões de reais, com 32,9% de margem. E também o prazo médio da dívida líquida, eles trouxeram aí um alongamento para 8,4 anos no primeiro trimestre, ante 4,3, ou seja, praticamente dobraram aí o alongamento da dívida, né, em relação ao quarto trimestre de 2020, que traz aí principalmente resultados muito sólidos, demonstrando a resiliência da companhia, os fundamentos das empresas em relação à retomada econômica e também evidencia muito a capacidade de todos os gestores das companhias controladas, né. Também um fator aí muito interessante, né, a sucessão do diretor-presidente da Júlio Simões e a aquisição de 25% da Fadel Transportes, e também Fernando Simões, né, assume a presidência do Conselho de Administração da Júlio Simões e continua como diretor-presidente da Simpar. E também em relação ao balanço, né, a companhia trouxe a solidez de todas as controladas, né, com prazo de amortização de dívidas mais longos, como a gente comentou aqui, e também uma estrutura de capital muito mais robusta, com alto potencial de crescimento e um ciclo novo de crescimento que eles observam um desenvolvimento baseado em substituição da propriedade pela locação de ativos leves e pesados na consolidação de logística no Brasil. Ou seja, cada vez mais, né, a Simpar enxerga o mercado brasileiro e também o mercado como um todo, né, com um pensamento diferente, ou seja, ao invés de você comprar o carro, você aluga o carro, né, ou seja, isso já é o conceito da Movida, e também em relação a caminhões, né, que a Vamos é um dos maiores players do setor de locações de caminhões, né. E também em relação aqui de diversificação e resiliência, né, da prestação de serviços essenciais para a produtividade dos principais setores da economia, que possui aí grande potencial de crescimento e transformação de acordo com a Simpar, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais dos modelos de negócio, como que funciona, né, toda a estrutura societária no próximo slide. Isso fica muito mais claro aqui para a gente entender como que funciona, tanto em relação do original, a CS Brasil, a Vamos, a Júlio Simões, lembrando, né, que a própria CS Brasil pode se juntar aí junto com a Movida, né, em relação aqui de uma estrutura societária. Então a gente tem aqui a Júlio Simões, né, que também tem capital aberto aqui na Bolsa, né, a própria Vamos, e também, claro, a Movida, né, claro, a Simpar, né, com o ticker ali, SIMH3, né? Ou seja, a companhia ela controla e administra 6 empresas independentes que prestam serviços de locação, logística, mobilidade e serviços financeiros com valor agregado, com foco de contratos de longo prazo, e eles adquirem, alugam, financiam e também operam e também vendem veículos e também equipamentos, tá? Então eles colocam aqui em torno de 12 bilhões de reais de participações nas controladas listadas, tá? Então a gente tem aqui, né, 4 companhias, lembrando que 3, né, são as controladas, e a Simpar aqui controla todas essas companhias, né. Então a gente tem aqui no próximo slide, para a gente falar dos destaques estratégicos, ou seja, as aquisições, né, que ficaram aí principalmente marcados na história da companhia agora nos últimos trimestres. A gente tem aqui a emissão de bonds equivalente a 3,8 bilhões de reais, né, a companhia lançou um bonde de mais 625 milhões de dólares, que foi o primeiro bonde verde do setor do mundo, tá? E também um bonde de 7 anos em 450 milhões de reais com liquidação em dólares do Brasil, tá? E também alongamento da dívida líquida, como a gente comentou aqui, para mais de 8 anos, e também na Júlio Simões, como a gente comentou ali, a aquisição da Marvel, né, 245 milhões de reais, e também teve a aquisição da TPC, né, que é operador logístico com foco em armazenagem e gestão logística, e também teve a aprovação do CAD, né, ou seja, principal diferencial, né, o Full Commerce e o Last Mile, e também a aquisição do Rodomeu, né, que é entrada no segmento de gases comprimidos, ou seja, traz uma diversificação da receita da companhia, e a Vamos, né, que entrou aí com o IPO, com a captação primária de mais aí de 890 milhões de reais, e a secundária que ultrapassa 415 milhões de reais, que trouxe uma redução de alavancagem de 3 vezes no quarto trimestre para 2,1 vezes no primeiro trimestre de 2021, ou seja, a companhia reduzindo o endividamento, e teve a aquisição da Monarca, né, com uma rede concessionária com 4 lojas do Mato Grosso, e também a companhia trouxe aí outras notícias, principalmente, né, em relação à nomeação de concessionário da Fendt, tá? Então isso traz uma região aqui, principalmente da parte agro, né, que está localizada na região de Sorriso, no Mato Grosso, que traz uma estratégia de consolidação da rede de concessionárias de máquinas agrícolas no centro-oeste do Brasil, ou seja, o agro vem crescendo muito forte,
e a Simpar está aí localizada principalmente no setor aí de aluguéis de equipamentos agrícolas, né? Aqui a gente tem a parte da CS Brasil, que teve aí a avaliação da proposta de integração da CS Frotas pela Movida, como a gente comentou ali primeiramente antes desse slide, ou seja, isso pode aí trazer uma consolidação do GTF de leves do Grupo Simpar na Movida, e também a própria Movida foi a primeira empresa do setor de aluguel de carros a emitir, né, um bonde verde, né, ou seja, a companhia emitiu 500 milhões de dólares em 10 anos, com compromisso de reduzir em 30% em até 2030 a intensidade de emissões de gases de efeito estufa, e também o alongamento do prazo médio da dívida bruta para 6 anos, e teve a aquisição da Vox Frotas, uma empresa de GTFs leves, com uma frota de 1,8 mil carros, que fortalece aí a GTF da Movida em nichos mais específicos do mercado. Tá? Então a gente tem aqui os principais destaques, né, financeiros da Simpar, né, ou seja, aqui a gente tem números no próximo slide para falar sobre receita líquida, EBITDA, lucro líquido e EBIT, né? Então a gente tem aqui números bem resilientes, lembrando que a parte da receita líquida foi recorde, EBITDA também foi recorde da companhia, né, crescendo mais de 30%, ou seja, números muito sólidos e bem resilientes, apesar aí da crise, mas a gente está vendo aqui o crescimento da economia brasileira, então, ou seja, a Simpar ela cresce muito em relação à economia, né, à atividade local. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre endividamento, né, o cronograma de amortização, como a gente comentou ali, né, muito bem, né, reforçado pela companhia, prazo médio da dívida passando mais de 8,4 anos, ou seja, praticamente dobrando, e o caixa cobre inteiramente a dívida em até 2024. Então, a companhia ela tem de liquidez, né, o caixa equivalente de caixa, em torno aí de 8,2 bilhões de reais, e principalmente a companhia tem a cobertura da dívida de curto prazo em torno de 6,7 vezes, ou seja, um número muito, muito saudável, né? No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o endividamento da Simpar consolidado. A gente tem aqui o breakdown, né, da dívida por tipo de taxa, né? Então a maior parte aqui em 49% em CDI, também 34% em CDI mais spread fixo. Então a companhia mantém aqui algumas dívidas, né, como debêntures, CRAs e também bonds, né, como a gente comentou. Então na parte de debêntures a companhia tem aqui, né, alguns covenants, né, ou seja, desde ele de 2 vezes até 4 vezes, ou seja, o máximo que a companhia consegue se endividar, né, ou seja, para não se preocupar tanto em relação da dívida. Então a gente vê aqui o custo médio da dívida pós-pandemia chegando em torno de 3,6 vezes, ou seja, a companhia alongando o prazo da dívida e ao mesmo tempo diminuindo o custo médio, ou seja, isso é muito bom, que traz uma estrutura de capital muito resiliente, tanto na holding como as suas controladas, né. No próximo slide, vai falar um pouquinho mais sobre investimentos no primeiro trimestre, tanto a quebra do CAPEX aqui, que a gente tem alguns números, tanto em máquinas e equipamentos, né, também principalmente em relação de vendas de ativos, que traz aí um CAPEX líquido em mais de 885 milhões de reais, e também quando a gente faz aqui dividindo pelas empresas, né, a gente consegue observar tanto a parte da Movida, da Vamos, que traz aí um CAPEX muito mais avançado em relação da Júlio Simões da CS Brasil, e também, claro, quando a gente pega aqui por tipo de ativo e também por empresa, a gente consegue entender um pouquinho mais a diferenciação referente ao primeiro trimestre de 2020. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o retorno sobre o capital investido, né, o ROIC, o retorno e a alavancagem. A gente consegue ver principalmente, né, a original em um ROIC muito elevado, né, ou seja, principalmente comparado aqui ao primeiro trimestre de 2020, e também, claro, a Movida também avançando, a Vamos e também a Júlio Simões, ou seja, os principais negócios da Simpar avançando, né, ou seja, no retorno sobre o capital investido, ou seja, gerando valor para o acionista, né? Então isso é um ponto muito interessante. No próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre os destaques operacionais e financeiros das controladas, né, no primeiro trimestre. Então a gente tem aqui alguns números, né, da Júlio Simões, que teve uma receita bruta recorde de 1 bilhão no primeiro trimestre, que traz um crescimento de 26%, comparando o primeiro trimestre de 2020, e 6% maior que o quarto trimestre. Também o lucro líquido, né, ajustado, recorde também de 45,7 milhões. Já na Vamos, né, a gente tem um backlog, que significa que a receita futura contratada, de 4,2 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2021, 34% maior, e também um EBITDA que ultrapassa 204 milhões de reais, crescendo 47% de ano contra ano. Tá? E também um lucro líquido recorde da companhia, totalizando 73,2 milhões de reais. Já na Movida, a gente tem aqui, né, dois principais pontos que foram recordes, tanto o RAC, né, que é Rent a Car, o aluguel de veículos, chegando aqui principalmente em 365 milhões de reais, com EBITDA totalizando 169 milhões de reais, e o GTF, gestão de frotas, com uma frota totalizando mais de 54 mil carros, com adição de 7 mil veículos no primeiro trimestre, e com recorde no volume de 3,8 milhões de diárias no primeiro trimestre, e o lucro líquido também recorde, né, em um primeiro trimestre de 110 milhões no primeiro trimestre de 2021, um crescimento de quase 100%, 99%, versus primeiro trimestre de 2020, tá?
Então, passando aqui para o próximo slide, para falar de outras controladas, a gente tem aqui a CS Brasil, Original, né, e também o BBC. A gente tem aqui tanto a Original apresentando o ticket médio de veículos 23% maior e também o volume de vendas 22% menor, mas assim o CS Brasil, né, com o lucro operacional 52% maior que o primeiro trimestre de 2020 e também a receita líquida de serviços de ETF, totalizando 189 milhões de reais na CS Brasil, e a carteira de crédito do BBC, né, do VPL, cresceu 12%, com um ROIC de 17,3%. Tá? No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o posicionamento, né, ou seja, oportunidades estratégicas das companhias. Né? Neste último slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as estratégias e também as perspectivas das principais companhias dentro do Grupo Simpar. A própria Simpar, ela traz um posicionamento único, diferenciado, para segurar o desempenho de todas as controladas. A formação, desenvolvimento, engajamento de gente, ou seja, pessoas que fazem a diferença dentro da companhia, como eles evidenciaram os gestores, né, independente de cada companhia. E também ampliação da diversificação para assegurar a aliança diferenciada de todos os seus clientes. E avaliação de oportunidades dentro do segmento de atuação ou através da diversificação dos novos negócios e a geração de valor de maneira sustentável, ou seja, tanto emitindo os bons verdes, ou seja, a companhia sendo pioneira nos seus segmentos e também, ao mesmo tempo, aumentando, né, o ROIC, ou seja, o retorno sobre o capital investido. Então, a gente tem aqui sobre principais vertentes, né, das 6 companhias. A gente tem aqui a Júlio Simões, que traz um novo ciclo de crescimento sustentável de forma orgânica e inorgânica, ou seja, comprando novas companhias, como a gente comentou aqui, liderando a consolidação do setor, buscando gente e processo que contribui para oferecer melhores serviços para todos os seus stakeholders, né? Aqui na Vamos, a gente tem aqui a rentabilidade em função de posicionamento único, com escala, capilaridade para manutenção e venda de ativos pesados, com o propósito de liderar o desenvolvimento do setor em todo o Brasil. Também a Movida tem aí o propósito, né, de crescer de forma impulsionada pela substituição da propriedade pela locação, ou seja, o propósito da Movida no mercado aqui no Brasil, principalmente o consumidor, trocar esse conceito, ou seja, em vez de comprar um carro, ele vai querer alugar com o carro, e isso vai trazer uma proximidade junto aos clientes com a marca, uma agilidade, uma inovação que a companhia vem fazendo, digitalização dos processos, que principalmente atende a demanda crescente por produtos e mercados. Também a Original amplia a venda de veículos e ofertas de serviços pós-venda nas concessionárias e também, bem como seguros por meio da Madre Corretora, com forte sinergia com outros negócios da Simpar. Também a CS Brasil, que cresce na prestação de serviços baseados em contratos de longo prazo, com foco em receitas resilientes, que traz aí um setor-chave, preservando a disciplina de capital da companhia. E, por último, a gente tem aqui a BBC, que quer ser o principal meio de pagamento de ecossistema de transporte de cargas e aplicativos no Brasil, como expandir a oferta de leasing para clientes de concessionárias do grupo, contribuindo principalmente para a fidelização de todos os seus clientes, Débora. Então, esses são os principais pontos aqui da Simpar, né, uma companhia muito focada na logística e também, consequentemente, né, fazendo aquisições, também crescendo de forma orgânica e também de maneira sustentável, como a gente comentou aqui nessa apresentação. Débora. Perfeito, Alex. Agora vamos falar de JHSF, porque aqui no BMC Business nós também conversamos com o pessoal, né, da JHSF durante o papo, a diretora de RI e também o CFO da empresa falaram sobre, e o CEO da empresa falaram sobre o potencial crescimento, né, da companhia, que deve começar a colher frutos dos investimentos que foram realizados ao longo dos últimos anos. Né? E com os novos projetos em andamento, a empresa dá mais gás à trajetória de crescimento, que já conta aí com 6 shopping centers em seu portfólio, e a empresa ainda espera expandir e inaugurar 7 ativos nos próximos anos. Durante o papo nós também conversamos sobre isso. Vamos lá, vamos conferir. A gente teve, apesar do momento sensível de pandemia, ano passado, 2020 foi um ano muito importante em termos estratégicos e para fortalecer ainda mais esse crescimento que a gente que a gente divulgou agora. Então, a gente fez movimentos estratégicos ano passado, como fortalecer nosso banco de terrenos, né, conhecido por Land Bank. A gente comprou 2 terrenos importantes, um na região, bem na frente da Fazenda Boa Vista, né, com a Fazenda Boa Vista. Esse primeiro empreendimento já está no final do estoque. A gente já lançou um novo, que é o Vila de Boa Vista, que já está vendendo muito bem, a primeira fase quase toda vendida, e a gente comprou um 3º terreno do lado, na frente, né, para fortalecer essa área, esse cluster que a gente chama da Boa Vista. E um outro terreno a gente comprou perto, né, no meio do ano passado, aqui na região do Cidade Jardim. Eu falo aqui porque eu estou aqui na Cidade Jardim. Aqui na região do Cidade Jardim a gente chama Projeto Real Parque,
que é, enfim, é um terreno colado com a Ponte Estaiada, uma vista, a gente não tem praia, mas é um cartão postal de São Paulo. A gente também fortaleceu a área de shoppings com a abertura de 2 novos shoppings, um no bairro dos Jardins, que é um local que a gente já estava presente em hotelaria e gastronomia, mas não tinha o braço de varejo, de fashion, então uma região importante aqui da cidade, que é a Haddock Lobo. É um shopping modelo bem moderno, muito parecido com as capitais europeias, que é no formato menor, onde as lojas têm menos estoque, mas com muita interatividade com o e-commerce. A gente abriu um shopping dentro da Fazenda Boa Vista para atender esse cliente único e especial, enfim, que utilizou agora a sua segunda residência, muito dele como primeira residência, precisava ter necessidade de consumo. A gente, na parte de gastronomia, a gente abriu 3 novos restaurantes, no modelo moderno, novo que a gente tem, chamado Gero Panini. Criamos um produto novo, o Empório Selecione, que vende produtos de varejo gourmet, então todos os produtos que você encontra no restaurante ou nos hotéis você pode encontrar. Na parte digital também a gente teve muito avanço com o lançamento de alguns apps, por exemplo, em Fazano, o próprio app, um app proprietário tanto de delivery de gastronomia como de reserva na hotelaria. O CJ Food, que é o entregas de restaurante, de refeições. A gente conseguiu atender esse cliente que estava em casa e o lojista que não podia operar, né, o dono do restaurante que não podia operar. Então, assim, a parte operacional a gente avançou bastante. Também a gente, no final do ano passado, a gente aprimorou a governança, a gente elegeu 5 novos membros independentes. Hoje a gente é uma empresa com controlador, com um percentual altíssimo de membro independente. 75% do nosso conselho é composto por membros independentes. Foi um aprimoramento muito importante para a governança. Na parte de estrutura de capital, reperfilamos dívidas, fizemos emissões longas. No meio do ano a gente fez um aumento de capital, uma oferta, um follow-on, trazendo recursos importantes para o desenvolvimento de projetos da companhia. Então foi um ano bastante enriquecedor de crescimento e de conquistas, apesar desse momento sensível de pandemia. E o primeiro TRI é fruto de todo esse trabalho, então não é um trimestre isolado, que teve um resultado isolado, mas é fruto desse trabalho e dessas conquistas. É isso mesmo, a gente vendeu um terreno para a XP Investimentos, a qual está fazendo a construção desse projeto deles, a Vila XP. Dentro desse terreno, a gente tem o próprio aeroporto executivo, né, adjacente, e a gente tem uma área que a gente chama de Catarina Town, ou Cidade Catarina em português, que a gente vai fazer um desenvolvimento imobiliário de uso misto. Então, a gente vai lançar faseado, a primeira fase ainda esse ano, a gente pretende lançar esse ano, de uso misto. Então, um pouco de incorporação, um pouco de comercial, incorporação residencial. Então, ainda tem um land bank importante lá. Eu acho que essa venda da Vila XP trouxe atenção para um land bank que já estava na companhia há muito tempo, adquirido. Então, esse é um terreno que já está dentro da companhia tem um tempo. E esse o que pode trazer de valor, né, respondendo a sua pergunta, realmente a gente tem um projeto lá que é bem importante. A gente vai fazer, como o nome diz, uma cidade tecnológica, sustentável, muito com uso misto, então para ancorar toda essa parte da região de São Paulo que vai crescendo. Então essa questão de você não ter a necessidade de estar, enfim, na São Paulo capital, mas a meia hora, num lugar com muito verde, muita tecnologia. Exatamente na frente a gente tem o Outlet, Catarina Fashion Outlet, eleito, enfim, por anos consecutivos o melhor outlet do Brasil. Então tem bastante valor para ser tirado, né, desse terreno, dessa área.
Seguindo essa tendência que a gente teve no começo do segundo trimestre, obviamente vai ser um trimestre melhor que o tri passado, que a gente teve restrições de ter que fechar portas, né? Principalmente na área de gastronomia. Então, enfim, você fica impedido de operar. Então, não tem, além do delivery, a gente tem uma gastronomia que é muito voltada à experiência, a entregar qualidade, e o delivery não supre 100%, né? A gente tem vários apps, então a gente lançou, qual é a nossa, enfim, sempre com a estratégia de atender esse cliente único especial, que até no vídeo vocês mencionaram corretamente, né? Então, a gente lançou alguns apps ano passado, um deles, um destaque é o CJ Food, que a gente entrega a gastronomia para esse cliente, e a gente tem um projeto, fase de piloto, que é o ID, ou seja, é um programa de fidelidade ou loyalty membership, que integra toda essa conectividade de todos esses apps. Então, essa seria a inovação ou um projeto que vai integrar, que vai ter essa conectividade de todos os apps. É um projeto que, além de integrar, além de dar facilidade, dar interação para o cliente, a gente acaba tendo uma inteligência desse cliente. Então, aumenta, né, a assertividade do que oferecer para esse cliente. Um ponto também, uma curiosidade, na loja no Shops, no CJ Shops Jardins, que a gente abriu em dezembro do ano passado, na Haddock Lobo, ele tem uma loja do nosso e-commerce, que é o CJ Fashion, e-commerce que a gente tem desde 2016. É uma loja que a gente tem uma nomenclatura curiosa chamada Feed Digital, que ela une o digital com o físico. Então, você tem a possibilidade de fazer compras e, não quero levar sacola porque eu estou caminhando pelos jardins, entrega em casa. Então, eu faço pelo QR Code e ele manda direto para casa. Então, modelo de shopping, que nem eu falei no começo, com tamanhos de lojas menores, com estoque menor, mas que tem conectividade com e-commerce. Então, eu consigo lá experimentar uma camiseta branca, só que eu quero a lilás, então eu compro através do e-commerce. A gente tem alguns projetos que a gente chama Greenfields, ou seja, não são expansões de atuais ativos ou inorgânicos. A gente tem tanto as expansões dos atuais shoppings, que é os principais, é o Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, e o Catarina Fashion Outlet, e a gente tem alguns novos projetos. Então, nesse projeto que eu mencionei na sua pergunta anterior, o Boa Vista Village, ele vai ter um shopping para atender as pessoas que, enfim, que não estão morando, ou que, enfim, visitando, para atender os moradores da região. Outro terreno que eu também mencionei no começo da nossa conversa, o Real Parque, também vai ter um shopping muito com mix de serviços para atender 6 torres residenciais que compõem esse projeto. E um modelo muito parecido que a gente lançou nos Jardins, no bairro do Itaim, na Faria Lima Shops, que a gente ainda também não tem um braço de varejo, de fashion, mas a gente já está presente em gastronomia e futuramente também em hotelaria com Fazenda Itaim. Então, na área que você até mencionou, da recorrente, que são os shoppings, a gente tem esses projetos que a gente chama de Greenfield. Não tenho a menor dúvida, assim, uma certeza que a gente tem é que mais cedo ou mais tarde a pandemia como um todo, ela, de alguma maneira, ela vai se resolver e as pessoas vão voltar a ter o desejo de comer em restaurante, de frequentar shopping center, e o que eu estou falando não é um achismo. Eu acho que a gente teve uma experiência interessante, que foi o segundo semestre do ano passado, mais particularmente o quarto trimestre, onde a gente mais estava com um cenário de normalidade do que um cenário de hiper restrição, como talvez tenha sido mais o primeiro trimestre agora do ano de 2021. E o que a gente viu foram os fluxos nos restaurantes, os fluxos nos nossos shoppings voltando com força, e a gente continua acreditando que esse é o comportamento que as pessoas estão tendo
e em países que já estão mais avançados que o Brasil nessa questão da reabertura das suas economias. Então a gente tem olhado muito para o que está acontecendo em Israel, muito para o que está acontecendo nos Estados Unidos, até porque nos Estados Unidos a gente tem 2 projetos que estão acontecendo nesse momento na cidade de Nova York. Então o que a gente viu acontecer aqui em São Paulo, aqui no Brasil, é bastante encorajador, e o que a gente está vendo acontecer nesses outros mercados igualmente. Então acho que a gente como empresa, a gente normalmente toma as nossas decisões olhando médio, longo prazo. E a gente sabe que às vezes o curto prazo ele tem situações que podem ser muito favoráveis ou adversas, mas a nossa preocupação sempre tem que ser com a sustentabilidade do negócio, dos projetos no médio e no longo prazo. E a gente acredita que para o tipo de projeto que tem no pipeline, que é a abertura de novos restaurantes, que é a abertura de novos shopping centers, isso vai estar maturando num momento mais perto do que é o normal do que um momento anormal. Então, acho que cometem erros pessoas que estão tomando decisão de fazer ou deixar de fazer, pensando só na questão da pandemia. A pandemia é passageira. O modo de viver das pessoas certamente vai mudar, mas não o suficiente para inviabilizar qualquer um desses negócios que a gente está olhando. É exatamente isso. O JHSF foi um longo papo aqui com a gente, que a gente ficou aqui durante uns bons minutos, né, Alex, conversando um pouquinho aí para poder entender mais do case, entender mais da companhia JHSF, que é um case que você também conhece bastante de perto, né, Alex? É isso mesmo, Débora. Visitamos, né, o ativo presencialmente, né, eu e o Marcos Saravalho, fomos no aeroporto, né, também ali tanto no Parque Catarina, ali conhecer um pouquinho mais no Catarina Outlet, né, então os principais ativos, tanto também, né, a Fazenda Boa Vista, né, ou seja, também na parte residencial, ou seja, a companhia muito focada na alta renda, né, trazendo aí soluções, né, em diversos setores, que também vem aí sempre trazendo uma demanda muito alta, né, Débora? Uhum. Além disso, a gente sabe que tem um projeto imenso ali da XP, como a gente estava falando, né? A gente até, inclusive, abordou com a Mara isso, a gente conversou um pouco sobre isso. É um projeto bem audacioso, inclusive, né, da companhia, que está prometendo bastante, né, Alex? O Vila XP veio para revolucionar, ou seja, traz um conceito, né, muito tecnológico, muito integrado, do lado ali, né, do aeroporto executivo, né, de Catarina, que traz uma agilidade da parte dos executivos e também traz uma comodidade para quem quiser ali ficar próximo ali da Fazenda Boa Vista. Então traz ali todo aquele conceito de sinergia numa área ali que não era muito visada, né, economicamente, e agora trouxe ali, né, um público, né, e também agora uma parte business que traz ali uma penetração visando, né, replicando o modelo de negócio como o Google e outras grandes casas, né, ou seja, grandes empresas de tecnologia, trazendo tanto uma integração nos processos e, consequentemente, né, ou seja, um complexo muito moderno e também um projeto muito visionário que o JHSF trouxe junto com a XP Investimentos. Débora. Quanto a essa questão dos shoppings, Alex, também como que está a previsão? A gente já falou sobre o lançamento de alguns shoppings ali. Aliás, eu falei isso na hora que a gente estava chamando, né, já o VT. Você conhece muito bem do case aí. Como que está o andamento aí desse lançamento, aí, dos novos lançamentos da JHSF? CJ Shops, né, ali na Haddock Globo, veio para revolucionar também, trazendo novas lojas que inclusive não existem no Brasil, né, ou seja, lojas únicas, que isso traz ali o próprio slogan da companhia, né, para atender seus clientes especiais, né. E também o Cidade Jardim, que já é um projeto que integra ali o conceito residencial também ao lado, ou seja, traz toda essa sinergia. A companhia mesmo traz sempre esse propósito, né, Débora? Ou seja, integrar uma solução para o cliente. Então, como a gente escutou aqui, a própria Mara, né, o time de RI falando, ou seja, a gente tem um processo de digitalização, o cliente ele pode escolher como ele deve ser atendido, então, em toda a parte de gastronomia, hotelaria, né, e também a parte de aviação executiva, e também os shoppings que vem aí, agora a gente está vendo a reabertura e possivelmente um aquecimento, olhando que esse setor, principalmente onde a JHSF está inserida, traz uma aceleração, né, acima da média do mercado. Né? Perfeito, Alex. É isso aí. Então, hoje falamos aqui de JHSF, falamos de Simpar, falamos também de Profarma, ou seja, trouxemos muitas informações e vários cases aí do mercado para que vocês possam conhecer cada vez mais. Mas o BMC Business vai ficando por aqui. Tem final de semana chegando, né, Alex? Segunda-feira a gente está de volta. Estaremos de volta. Quero agradecer a todo mundo da equipe da BMC News e também você, claro, que sempre nos acompanha e também sempre que coloca aqui os seus comentários, a gente está sempre de olho. Muito obrigado, Débora. A gente está sempre por aqui.
Lembrando que a nossa programação não acaba mais, né? Ela vai aí direto, tem muita coisa para poder rolar por aqui ainda hoje, ao vivo, então vocês não saiam daí, porque tem bastante coisa ainda aqui na nossa programação para poder acontecer. Eu vou ficando por aqui, lembrando que você pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, porque aqui temos informação que gera valor ao seu investimento. Vocês ficam agora com as últimas notícias do mercado, com o Rafael Lara, com a Hanna Beltrão, também com a Paula Moraes por aqui, trazendo tudo o que aconteceu agora aqui nesse último pedacinho da tarde. E eu, Débora Oliveira, vejo vocês aqui na segunda-feira. Um ótimo final de semana para todos vocês. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.